pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai iniciar aqui nossa aula com a professora Mayra. Professora Mayra, já lhe passo a palavra, só queria dar um recadinho para a turma. Pessoal, hoje o nosso intervalo ele vai ser um pouquinho mais curtinho, tá? Vão ser 10 minutinhos, então fiquem atentos aos horários das chamadas e ao nosso horário do intervalo, tá bom? Professora Mayra, a palavra é toda sua. Obrigada, Amanda. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Mayra Smith, eu sou coordenadora geral lá no Ministério do Meio Ambiente, no Departamento de Patrimônio Genético. E vou falar um pouco para vocês na aula de hoje sobre o conhecimento tradicional associado e os detentores, sobre os direitos dos detentores de conhecimento tradicional associado na legislação de acesso e repartição de benefícios. Eu sei que vocês a professora Shirley já me falou que vocês tiveram já uma parte da apresentação sobre a Convenção sobre Diversidade Biológica e toda essa parte de Protocolo de Nagoya sobre a legislação nacional de acesso e repartição de benefícios. Eu vou repassar isso novamente de uma forma mais geral, só para a gente contextualizar a questão do CTA, né, do conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, e dos direitos dos povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares, que são os detentores de direitos específicos sobre o CTA na legislação, tanto na CDB, quanto na Convenção sobre Diversidade Biológica, quanto na nossa legislação nacional. Então, aí também não se preocupem em copiar as informações dos slides, depois eu vou compartilhar essa apresentação aqui em PDF, então não se preocupem com isso, tá? Então, como eu falei, eu vou falar um pouco sobre conhecimento tradicional associado e no escopo da nossa legislação de acesso e repartição de benefícios, tanto no nível da nossa legislação nacional, mas também no contexto internacional. Então, falando só para dar esse contexto internacional, né, voltando a dizer que muito do que motivou a construção de uma agenda internacional de acesso e repartição de benefícios, né, a gente tinha um contexto geopolítico global na segunda metade do século XX, no qual os países desenvolvidos tinham técnicas e instrumentos mais avançados de biotecnologia, né, e começaram a ter um interesse crescente pelos recursos genéticos da biodiversidade, para desenvolvimento de produtos de alto valor agregado, né, em diferentes áreas da indústria, como farmacêutica, química, cosmética e outras. Por outro lado, esses recursos genéticos estavam concentrados nos países tropicais, em sua maioria países do sul global, e eram considerados como bens de uso comum da humanidade. Então, os países mais desenvolvidos utilizavam esses recursos, faziam suas pesquisas, desenvolviam produtos, e depois as populações dos países do sul global, em desenvolvimento, nem tinham acesso aos produtos que eram desenvolvidos e também não tinham acesso a essa tecnologia. Então, acabavam não desenvolvendo produtos nos seus próprios países. E também, nessa época, embora a gente já tivesse um breve vislumbre da diversidade sociocultural e sua relação com a biodiversidade, né, isso não era conhecido, de um modo geral, no mundo. Então, a existência de conhecimentos tradicionais de povos indígenas e de comunidades locais sobre esses recursos genéticos. Conhecimentos esses que tinham sido acumulados durante sua longa estadia nos territórios tradicionais com esses recursos da biodiversidade em diferentes ecossistemas do planeta, né? E aí, esses conhecimentos tradicionais associados, eles começaram a ser usados, principalmente pelas grandes empresas
do Norte global como atalhos para o desenvolvimento, para a pesquisa, né, para a bioprospecção e para o desenvolvimento de produtos. E aí, e não tinha nenhuma perspectiva, nenhum reconhecimento por parte daqueles que eram os detentores desses conhecimentos, né? Também, assim como a biodiversidade, de um modo geral, isso era considerado como domínio público, como patrimônio da humanidade. Então, não tinha nenhum direito específico previsto para esses povos e comunidades tradicionais. E aí, finalmente, em 1992, durante a reunião chamada Cúpula da Terra, nesse meio a esse contexto geopolítico polarizado, né, entre países do Norte global, detentores de biotecnologia, os países do Sul global, com detentores de grande diversidade, sócio-biodiversidade, podemos dizer assim, a gente teve a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, e durante essa conferência, Rio 92, foi feita a instalação da Convenção sobre Diversidade Biológica, que é a convenção que trata mais especificamente desse assunto que nós vamos falar. Foi feita também a instalação da Convenção do Clima, quadro do clima, mas hoje nós vamos falar especificamente da biodiversidade. Então, só retomando, né, aspectos da Convenção sobre Diversidade Biológica, ela abarca tudo que se refere mais direta e indiretamente à biodiversidade, e ela compõe assim, um arcabouço legal e político internacional para regular a relação entre os países sobre biodiversidade, sobre diversidade biológica. E aí ela se refere à biodiversidade em 3 diferentes níveis: no nível de ecossistemas, a diversidade entre espécies e a diversidade dentro de espécies, ou seja, no âmbito dos recursos genéticos, a diversidade genética. E como resultado daquele processo da polarização geopolítica, e por reivindicação dos países do Sul global, há finalmente o reconhecimento da soberania dos países sobre seus recursos genéticos. Eu acho que esse é um dos pontos bastante relevantes sobre a questão da Convenção sobre Diversidade Biológica, que aqui eu vou passar a me referir como CDB, que é mais fácil. E aí também é a primeira vez durante a Convenção que passam a ser reconhecidos os conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade, mais específica aos recursos genéticos, né? E também o papel dos povos indígenas, como eles falam nos termos da Convenção, de povos indígenas e comunidades locais, que é um grupo grande aí de segmentos sociais, o papel importante deles na conservação e no uso sustentável da biodiversidade. E aí tem também a Convenção sobre Diversidade Biológica, ela é dividida em 3 grandes objetivos. A Convenção é a conservação da biodiversidade, o primeiro deles, o uso sustentável dos seus componentes, e aí se estabelece, durante a Convenção, um terceiro objetivo da Convenção, que trata justamente da repartição justa e equitativa dos benefícios oriundos do uso de recursos genéticos, que era aquela agenda da biotecnologia e produção de produtos a partir dos recursos genéticos. E essa repartição justa e equitativa, ela veio justamente da necessidade de passar as tecnologias que eram detidas somente pelos países do Norte global para o Sul global. Então, ferramentas de pesquisa, inovação, etc. E aí, como eu mencionei, o reconhecimento internacional da soberania dos países sobre os recursos genéticos, né? A Convenção ela tem um artigo que é conhecido como o artigo 8J, que é o artigo que reconhece formalmente a relevância dos conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético, aos recursos genéticos, e o papel dos povos indígenas e comunidades locais
em relação a esses conhecimentos na conservação da biodiversidade. Então, aqui o artigo 8J, e aqui só para mencionar que no escopo internacional da Convenção, eles usam esse termo povos indígenas e comunidades locais, e no Brasil passam a ser reconhecidos 3 grandes segmentos sociais que são detentores de direitos específicos sobre o conhecimento tradicional associado. São os povos indígenas, os povos e comunidades tradicionais e os agricultores familiares. E aí eu vou falar deles um pouco mais para frente. Só para mencionar, para vocês se familiarizarem com o termo utilizado, esses povos, comunidades e agricultores, eles se auto-identificam como guardiões da biodiversidade. Então, para usar um termo mais resumido, grande parte da apresentação aqui eu vou usar, me referir a eles como os guardiões da biodiversidade. Bom, e aí a gente tem o Protocolo de Nagoya, que é um instrumento internacional desenvolvido dentro do escopo da Convenção sobre Diversidade Biológica, justamente para regulamentar a implementação das regras de acesso e repartição de benefícios entre os países que fazem parte do tratado, né? Então, ela foi construída a partir do desenvolvimento de um comando dado pelo artigo 15 da Convenção sobre Diversidade Biológica, que trata especificamente sobre acesso e repartição de benefícios. Essa sigla ABS, que está aqui, significa Access and Benefit Sharing, que é o termo usado para acesso e repartição de benefícios em inglês. Ele é decidido durante a 10ª reunião das partes da Convenção sobre Diversidade Biológica em Nagoya, e ele entra em vigor internacionalmente em 2014. E aí, só para mencionar que o Protocolo de Nagoya ele se aplica não só aos recursos aos benefícios derivados da utilização de recursos genéticos, mas também de conhecimentos tradicionais associados. E aí, só para mencionar um pouco que a gente tem, fazendo um parênteses, em relação a esses direitos dos povos indígenas e comunidades locais que passam a ser reconhecidos internacionalmente na Convenção sobre Diversidade Biológica, só que eles passam a ser entendidos e levados em consideração numa perspectiva que é um pouco muito diferente da perspectiva dos próprios guardiões. Claro, a gente tem uma diversidade muito grande de povos indígenas, de povos e comunidades tradicionais ao redor do mundo, e no Brasil a gente tem uma grande sociodiversidade também, e cada um tem seu sistema, as suas cosmologias, as suas formas de pensar, mas uma coisa em geral é que eles têm uma perspectiva muito diferenciada dessa perspectiva que foi colocada pelos países ocidentais e também pela ONU, né, que é as Nações Unidas, onde se encontra a Convenção sobre Diversidade Biológica e o Protocolo de Nagoya, que na nossa perspectiva ocidental, o conhecimento tradicional associado, ele é definido de uma forma mais utilitária, né? Então, a gente define como os usos específicos e as propriedades indicadas pelos guardiões, né, pelos povos e comunidades, para uma determinada espécie ou organismo que possa ser usado para o desenvolvimento, para pesquisa e desenvolvimento de processos ou produtos comerciais. Esse é o reconhecimento no escopo da Convenção sobre Diversidade Biológica, mas quando a gente conversa com representantes, com lideranças desses povos e comunidades, dos guardiões, existe uma perspectiva muito diferente deles, né? Então, para eles, o conhecimento tradicional associado, ele é entendido como um sistema complexo de conhecimentos e práticas, comportamentos e entidades. Para a gente da sociedade ocidental, a gente tem uma visão dualista entre
entre o que é homem e natureza, eles não têm tanto essa visão dualística, então você tem entidades que são, ao mesmo tempo, parte da natureza e tem características humanas e também essas coisas elas são pensadas de uma forma totalmente diferente. O fato é que essa forma de pensar deles e de viver deles resulta em territórios tradicionais com alta diversidade biológica conservada, né? São os territórios com maior diversidade conservada. Então, a gente tem que pensar que os guardiões eles têm uma visão meio paradoxal à perspectiva ocidental do conhecimento tradicional associado. Na sociedade ocidental, a gente tem uma racionalidade de seleção de poucos, de variedades e melhoramento genético, né? Na questão de selecionar determinadas características ou tipologias, e eles, por sua vez, possuem uma lógica de colecionadores, ou seja, não interessa a gente ter só aquele tipo, por exemplo, vou falar no caso da minha pesquisa de doutorado, eu estudei o processo de domesticação local do pequi entre os povos indígenas do Alto Xingu. Pequi é uma fruta, né, do cerrado, para quem não conhece, carioca brasiliense, e no caso do pequi, tem um dos tipos das tipologias que eles têm, dos morfotipos, é justamente um pequi sem espinha no caroço. Então, a sociedade ocidental concentrava muito no pequi dos indígenas como pequi sem espinha no caroço, mas, e não, para eles, o mais importante, esses do sem espinha no caroço, é só um dos tipos que eles selecionaram, porque eles têm um conjunto grande, uma coleção grande, e que são usados de diferentes formas. Então, você tem esse do sem espinho no caroço, ele é usado principalmente para fazer chocalho, para festa e para outras características, mas existe o pequi com carne branca, que eles gostam de fazer óleo de pequi, o pequi mais avermelhado, que é mais adocicado, enfim, o que eles valorizam é esse conjunto, essa diversidade, mais do que a seleção de um ou poucos fenótipos, tipos, né? E aí é importante mencionar que a Convenção sobre Diversidade Biológica, ela possui um painel intergovernamental sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos, que é o IPBES, e o próprio IPBES, que promove estudos, pesquisas, etc., sobre a questão da biodiversidade, tem um relatório recente comprovando que pelo menos 80%, em torno de 80% da biodiversidade conservada no planeta está em territórios de povos indígenas e de comunidades locais. Ou seja, independente de entender a perspectiva deles em relação a esses conhecimentos, em relação à própria biodiversidade, fica bastante evidente de que essa biodiversidade, esse sistema deles funciona na conservação e uso sustentável da biodiversidade, mais do que os nossos sistemas ocidentais, sendo o objetivo principal da Convenção sobre Diversidade Biológica promover a conservação da biodiversidade. Então, aí fica uma indicação de o que se pode fazer para fazer essa conservação. E aí, por isso, direcionar recursos de repartição de benefícios para os territórios de povos indígenas e de comunidades locais. Então, o Protocolo de Nagoya, ele é um tratado internacional, que representa um avanço no reconhecimento do direito desses guardiões sobre os seus conhecimentos tradicionais, mas ele ainda é um instrumento muito frágil para garantir a participação efetiva desses atores e o protagonismo deles na definição das regras de acesso e repartição de benefícios, né? Bom, aí falando mais especificamente do Brasil, a gente tem no Brasil contexto de um país mega diverso,
Megadiverso no sentido de ter altíssima biodiversidade, diversidade biológica, cerca de mais de 20% da biodiversidade do planeta, o que soma um considerável patrimônio genético no nosso país, mas a gente tem também uma sociodiversidade incrível, né? E dentro dessa sociodiversidade, a gente tem esses conhecimentos que ao longo dos séculos, milênios, foram acumulados por povos indígenas e povos e comunidades tradicionais sobre os recursos e sobre os seus ambientes, e que é o conhecimento tradicional associado à biodiversidade, e que compõe também um rico patrimônio cultural no nosso país. Falando da legislação de acesso e repartição de benefícios, o Brasil ratificou a Convenção em 1994, né? E a gente teve uma primeira legislação, não sei até que ponto isso foi falado nas outras aulas, mas a gente teve uma primeira legislação de acesso e repartição de benefícios, que ela foi precipitada, na verdade, na época, por um escândalo que teve entre uma instituição nacional e uma empresa multinacional farmacêutica, num contrato controverso aí, sobre recursos genéticos da Amazônia, e ela acabou precipitando, então, uma medida provisória, que era para ter sido provisória, mas por força aí de outras regulamentações, essa medida provisória acabou durando 15 anos, né? E aí, finalmente, em 2015, a gente tem a edição de uma nova legislação de acesso e repartição de benefícios no Brasil, que é a Lei número 3123, e ela é regulamentada pelo Decreto 8772, que sai em 2016. Lembrando que o Protocolo de Nagoya foi ratificado no país somente em 2021, pelo Congresso Nacional, e ele foi promulgado por um decreto somente em 2023, ou seja, no ano passado. Nós estamos nesse processo de internalização das regras previstas no Protocolo de Nagoya. Em relação à legislação anterior, a medida provisória ela tinha uma característica muito diferenciada na nova lei. Ela era muito focada em comando e controle. Como eu mencionei, a medida provisória ela nasceu daquele contrato controverso que teve entre uma empresa multinacional e uma instituição nacional. Então, o foco dela era justamente o combate à biopirataria, né? Ela tinha uma autoridade nacional, que era o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, que era um conselho composto somente por instituições governamentais. Já a partir de 2015, quando a gente tem a lei número 3123, ela passa a ter uma outra lógica, que é a lógica declaratória, que é feita mais ou menos no sistema baseado, né, fundamentado no sistema da Receita Federal, de que os usuários, pesquisadores, empresas que usam, fazem pesquisa ou desenvolvimento tecnológico com patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado, declarem num sistema facilitando assim, o processo de pesquisa e inovação, que é basicamente o que na nossa legislação a gente chama de acesso, e estimular a exploração econômica da biodiversidade, com o intuito justamente a partir dessa exploração econômica da biodiversidade, investir numa economia de maior valor agregado a partir da biodiversidade, né? A bioeconomia ou a sociobioeconomia, e reverter parte desses recursos para a conservação e uso sustentável, como repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade. E aí a nova lei, ela passa a ter também um órgão de governança, que é o Conselho, ele tem o mesmo nome, mas ele é diferente, que é o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, mas o CEGEM, reeditado na Lei 3123, ele não é mais só um colegiado governamental, mas ele passa a ter participação também de instituições da sociedade civil.
aqui só para mencionar que quando a gente passa o termo utilizado na Convenção sobre Diversidade Biológica e nas instâncias internacionais é recursos genéticos. Mas esse termo, desde a época já da medida provisória, ele é internalizado no arcabouço jurídico brasileiro com um termo que é mais abrangente e mais completo. E justamente para fazer parte, que a gente já tinha a Constituição Federal de 1988, que fala, no seu artigo 225, que o patrimônio genético é um bem de uso comum do povo, o patrimônio genético e o meio ambiente é um bem de uso comum do povo, e aí esse termo é usado, em vez de recursos genéticos, a gente passa a utilizar no nosso arcabouço jurídico o termo patrimônio genético, para harmonizar com a Constituição Federal, e ele incorpora o valor intrínseco da biodiversidade, porque o termo recursos se refere muito ao uso, à questão utilitária, de uso potencial ou real desses elementos, né, dessas espécies de organismos, e quando a gente fala de patrimônio genético, não é só recurso, ou seja, são todos, inclusive aqueles que não têm valor de uso. E também na definição do Brasil, desde o início, ela incorpora a definição de patrimônio genético, a informação de origem genética, ou seja, não é só o termo material genético, mas a informação de origem genética. A Shirley deve ter falado bastante sobre isso, não vou entrar muito nesse detalhe. Então, um outro aspecto que é importante mencionar também é que o Brasil, como um país enorme, o Brasil acaba refletindo internamente, né, o jogo de interesses e direitos. O Brasil funciona como um microcosmo, né? Ele reflete esse jogo de interesses e direitos entre usuários e provedores do cenário internacional. Então, no cenário internacional, pelo que vocês lembram, a gente falou daquele contexto de países do norte global, do sul global, países detentores de biotecnologia, países detentores de biodiversidade, etc. E o Brasil tem todo esse contexto também. No contexto da CDB, os usuários são os países considerados aqueles detentores de biotecnologia que têm interesse em uso da biodiversidade para produção de produtos e processos de alto valor agregado. Esse termo ele passa a ser incorporado no arcabouço jurídico brasileiro, mas daí ele é mais específico para os setores que sim, são os setores que têm, os setores socioeconômicos que têm interesse em utilizar de alguma forma patrimônio genético e o conhecimento tradicional associado. Então, a gente tem entre os usuários o setor acadêmico, cujo interesse principal era, a partir da medida provisória, que era uma legislação bastante burocrática, desburocratizar o processo de pesquisa com a biodiversidade brasileira, com os conhecimentos tradicionais, e a gente tem também as empresas que também fazem parte do setor usuário, cujo objetivo principal sempre foi fazer o desenvolvimento tecnológico com a nossa biodiversidade para viabilizar a exploração econômica. Por outro lado, mais uma vez, a gente tem, assim como no cenário internacional, que lá no escopo da CDB eles chamam os povos indígenas e comunidades locais de provedores de conhecimento tradicional associado, que é um termo, são aqueles que provêm, ou então de países provedores, que são os países, principalmente os países onde se tem alta concentração de biodiversidade, como o Brasil, por exemplo. E aí, no arcabouço jurídico brasileiro, os provedores passam a ser considerados, o setor provedor, como, na verdade, os detentores, né, que é um termo mais amplo, detentores de direitos específicos, que são justamente os povos indígenas, os povos e comunidades tradicionais e os agricultores familiares, que, como eu já mencionei, se
identificam como guardiões da biodiversidade. E a preocupação maior desse setor era justamente assegurar a proteção e salvaguarda dos seus conhecimentos, garantir a repartição justa e equitativa e, principalmente, assegurar que, quando sejam utilizados esses conhecimentos tradicionais associados, seja feito um processo de consulta prévia, livre e informada, ou seja, sempre que se for fazer pesquisa ou desenvolvimento tecnológico desses conhecimentos, que sejam condicionados a um processo de consulta prévia e informada. Outro aspecto aqui que eu estou reforçando nessa dicotomia, nesse paradoxo que a gente tem entre diferentes perspectivas, porque, pelo que vocês vão ver, tudo isso levou a essa questão de tentar diminuir as desigualdades entre perspectivas, direitos, justamente foram que levaram à configuração atual da nossa legislação de acesso e repartição de benefícios. Por isso que eu estou fazendo toda essa contextualização. Então, a gente tem, nesses instrumentos internacionais e nacionais de regulação, né, da sociedade ocidental, na agenda de acesso e repartição de benefícios, a gente tem várias dimensões que são reconhecidas aí na CDB, no Protocolo de Nagoya e nas nossas legislações nacionais, que é uma dimensão ambiental, da conservação e uso sustentável da biodiversidade, uma dimensão econômica de exploração econômica de patrimônio genético e conhecimentos tradicionais associados e de repartição de benefícios, e uma dimensão cultural que passa também a ser considerada por conta dos conhecimentos tradicionais associados, que tem esse componente ambiental, cultural, desculpa. Mas, na perspectiva dos guardiões, tem uma dimensão aí que geralmente é invisibilizada nesses instrumentos internacionais e nacionais, que é uma dimensão identitária, sagrada e espiritual do conhecimento tradicional associado, que para eles é considerado algo muito mais sensível do que a gente possa imaginar, e que, portanto, esse é um tópico de uma parte muito cara a eles, no sentido de direitos mesmo, e o que traz esse grande desafio que a gente tem tanto no âmbito internacional como no nacional, de tentar equilibrar essas dimensões e não restringir direitos que já foram assegurados, como, por exemplo, o direito à consulta livre, prévia, informada, que é assegurada pela Convenção 169 da OIT, também uma convenção internacional, né? Então, são outros direitos já assegurados também que a gente tem que incorporar em todo esse arcabouço jurídico legal. E aí, o principal desafio do novo marco legal no Brasil era justamente equilibrar esses direitos e interesses, né, dos setores usuários e dos setores dos detentores de direitos. E aí, a chave para fazer isso dentro de um sistema que é declaratório, que não é mais autorizativo, como era na época da medida provisória, é justamente a questão da rastreabilidade, ou seja, a gente precisa saber de onde que veio aquela informação, para depois também poder assegurar que quando for feita pesquisa ou desenvolvimento tecnológico tem um consentimento prévio informado, e que quando houver produto oriundo desse acesso, haja repartição de benefícios, e que essa repartição de benefícios chegue justamente nas bases de onde veio esse conhecimento. E aí a base para assegurar essa rastreabilidade nessa lei, com esse aspecto declaratório, é justamente o SISGEM, né, que é o Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado, que vocês tiveram uma aula semana passada, na segunda-feira passada, que foi apresentada pelo Diego, principalmente que eu participei um pouco junto com ele. Então, isso aqui é só para contextualizar o SISGEM
em todo esse sistema, e a importância do CISGEM para assegurar os direitos dos guardiões da biodiversidade. Bom, então vamos falar um pouco sobre quem são esses guardiões da biodiversidade, né, que são detentores de direitos específicos na Convenção sobre Diversidade Biológica e, mais especificamente, no âmbito da legislação brasileira de acesso e repartição de benefícios. Como eu falei, a gente tem no Brasil, são reconhecidos 3 grandes segmentos sociais detentores de direitos sobre o conhecimento tradicional social. Vou beber uma água aqui, gente, está muito seco em Brasília. Que se identificam como guardiões da biodiversidade. Então, a gente tem os povos indígenas, os povos e comunidades tradicionais e os agricultores familiares. Aqui só para mostrar um pouco que durante o processo de negociação, de construção da nova lei, da Lei 3.123, esses povos, os representantes de povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares não foram devidamente consultados. E muitos dos direitos que foram assegurados, na verdade, foram muito menos direitos do que eles reivindicavam, né? Entre eles, só para vocês terem uma ideia, os termos pelos qual cada um desses grandes segmentos se reconhece, e aí eu vou falar um pouco sobre isso, não foi respeitado na legislação, apesar de a gente tentar, com vários órgãos de governo na época, incidir sobre isso. Os povos indígenas foram chamados de populações indígenas, os povos e comunidades tradicionais, que são reconhecidos por meio de um outro decreto, que eu vou falar um pouquinho, foram chamados só de comunidades tradicionais, e os agricultores familiares, se criou uma outra categoria na qual os agricultores familiares fazem parte, mas que são de agricultores tradicionais, que era uma categoria que não existia antes em outra legislação. Então, os povos indígenas, né, eu acho que não precisa muita caracterização sobre isso. A gente tem uma grande diversidade indígena no nosso país, sociocultural. A gente tem mais de 305 povos, são diferentes culturas em todas as regiões do Brasil, e em grande parte esses povos indígenas, eles vivem na unidade política característica que é a aldeia, que é a comunidade deles, mas muitos desses povos já vivem num contexto urbano, hoje em dia, embora eles tenham essa relação ainda muito forte com os territórios tradicionais e com os recursos naturais, principalmente com os recursos da biodiversidade das suas regiões. Então, o conhecimento, a despeito de alguns povos indígenas hoje viverem em condições urbanas, em cidades, isso não tira deles os conhecimentos tradicionais sobre patrimônio genético, sobre espécies da biodiversidade que foram acumulados durante um longo período histórico no qual eles viveram nos seus territórios tradicionais. A gente tem também o segundo componente, que são os povos e comunidades tradicionais. Na lei eles foram chamados só como comunidades tradicionais, mas eles reivindicavam esse termo povos e comunidades tradicionais porque é justamente o termo que é utilizado a partir da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, a PNPCT, que foi instituída por meio do Decreto 6040 de 2007, ou seja, essa política é o instrumento jurídico legal que passa a trazer visibilidade formal, né, para esses vários segmentos de povos e de comunidades tradicionais que antes
eram tratados no âmbito da CDB, por exemplo, como comunidades locais, e que fica uma coisa meio sem identidade, e aí eles passam a ter uma identidade mais definida no âmbito da PNPCT, que é essa política. E essa política define eles, os povos e comunidades tradicionais, como grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas claras de organização social, embora sejam muito diversas, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, e utilizam conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Ou seja, há um reconhecimento formal por parte do Estado brasileiro, a partir da institucionalização dessa política nacional por meio do Decreto 640, de que esses segmentos todos, eles têm também direitos específicos e que são intrinsecamente relacionados com os conhecimentos, com o uso dos territórios tradicionais e com os conhecimentos acerca dos recursos naturais da biodiversidade nesses territórios. Então, no âmbito dessa política, são reconhecidos vários segmentos sociais que compõem, chamamos PCT, né, que é a sigla para povos e comunidades tradicionais, que inclui aí os quilombolas, os extrativistas, os povos faxinalenses, acho que tem grande parte do pessoal que está aqui nessa aula é da região do Paraná, do Sul, então os faxinalenses formam um segmento importante aí nessa região. Tem também os pomeranos, que são considerados povos e comunidades tradicionais, que também estão na região do Sul. Os pantaneiros, entre vários outros segmentos sociais. E aí o terceiro grande segmento detentor de conhecimento tradicional associado são, como eles se identificam, os agricultores familiares, que foram, que se entendem assim e que têm direitos protegidos específicos no âmbito da lei sobre agricultura familiar, que é a lei número 11.326 de 2006, e que reconhece direitos específicos dos agricultores familiares, no qual estão incluídos também aí povos indígenas e povos e comunidades tradicionais, mas principalmente sua característica principal está relacionada à produção de uma grande diversidade de cultivos, de variedades e raças locais, e que é o setor que se reproduz através de sistemas familiares, também muito ligado ao território e à produção familiar nas bases, no campo, né? E que tem uma relação também muito particular com a terra, um local de trabalho, e com o que a gente chama da agrobiodiversidade, ou seja, com os recursos genéticos, com o patrimônio genético usado na alimentação e agricultura, e que provém grande parte da nossa alimentação. Então, os agricultores familiares, eles também são detentores de direitos específicos, porque foram reconhecidos pela legislação como detentores de conhecimentos tradicionais, sobretudo no âmbito das espécies e organismos utilizados na alimentação e agricultura, mas não só também. E aí, na Lei 3.123, eles foram chamados de agricultores tradicionais, cuja definição é aquele dos agricultores que utilizam variedades tradicionais ou crioulas, ou seja, no caso de plantas, ou raças localmente adaptadas, no caso, ou crioulas, no caso de animais, e que são aqueles que mantêm e conservam a diversidade genética e que inclui aí o termo agricultor familiar. E aí existe uma série de direitos previstos aos guardiões na Lei número 13.123. São os direitos, como eu falei, que já vem da Convenção sobre Diversidade Biológica, e direitos também reconhecidos em outras legislações específicas, né, que tratam desses atores em particular. Então, aqui só para destacar,
Entre esses direitos, né, a gente tem aqui o direito deles terem indicado a origem do acesso, o acesso sendo a pesquisa ou o desenvolvimento tecnológico, com o conhecimento tradicional associado, em todas as publicações, utilizações, explorações e divulgações, o recebimento de repartição de benefícios pela exploração econômica por terceiros, né, direta e indiretamente, de produtos oriundos do acesso ao conhecimento tradicional associado. Também é reconhecido o direito, esse é um direito importante, de usar ou vender livremente produtos que contêm patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado no seu contexto local, ou seja, sem grandes burocracias, etc., desde que eles não utilizem cultivares comerciais ou sementes protegidas, né, por propriedade intelectual. Mas o principal direito reivindicado e que tem nessa legislação é justamente o direito deles serem consultados antes do início de qualquer pesquisa ou desenvolvimento tecnológico feitos com o seu conhecimento. Ou seja, o consentimento prévio informado é um dos principais direitos reivindicados e assegurados nessa legislação. Aqui, só para mostrar para vocês um pouco que no CEGEM, que é o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, a gente passa a ter participação da sociedade civil, e dentro da participação da sociedade civil, a gente tem, além da participação do setor acadêmico, né, que é composta por representantes da SBPC, da ABC e da ABA, a gente tem representantes dos guardiões. Então, aqui no caso do CNPI, são os representantes indígenas, um titular e 2 plentes. No CNPCT, é o conselho criado por aquela política que eu mencionei, né, que é a PNPCT, que são os povos e comunidades tradicionais, e o CONGRAF também é um conselho criado no âmbito da agricultura familiar, e que aí indica os representantes dos agricultores tradicionais. E aí, esses setores dos guardiões, assim como o pessoal do setor acadêmico tem a Câmara Setorial da Academia, o pessoal do setor empresarial tem a Câmara Setorial das Empresas, os guardiões e guardiãs da biodiversidade também possuem uma Câmara Setorial específica para tratar sobre direitos e questões relacionadas ao conhecimento tradicional associado. E aí vou tentar passar rapidamente sobre alguns conceitos, repassar sobre conceitos da legislação, né? Então, a nossa legislação nacional, ela trata, só para lembrar disso, né, da atividade de acesso, que para a legislação quer dizer pesquisa ou desenvolvimento tecnológico, especificamente, né, é um termo bem determinado, com patrimônio genético, ou com conhecimento tradicional associado, levando em conta que, no caso do conhecimento tradicional associado, a legislação trata, além da questão de regulamentação do acesso, da questão de proteção desse conhecimento tradicional associado, porque ele é considerado como patrimônio cultural brasileiro. A legislação trata também de remessa para o exterior, né, de amostras de patrimônio genético, que a professora Shirley já deve ter falado bastante para vocês, e ele trata também da exploração econômica ou de produto acabado, no caso das cadeias produtivas que não envolvem alimentação e agricultura, ou material reprodutivo, no caso das cadeias produtivas que envolvem alimentação e agricultura, que sejam oriundos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, com patrimônio genético ou com conhecimento tradicional social. E aí aqui a definição de patrimônio genético, que eu não vou me deter nela, porque já deve ter sido bastante desenvolvida pela professora Shirley, né? Lembrando que no Brasil a gente tem um conceito bastante amplo que já considera todas as informações de origem genética, não estritamente materiais genéticos. Ela não se aplica ao patrimônio genético humano, né, e inclui micro-organismo isolado a partir de substratos do território nacional.
Então, como o patrimônio genético ele é considerado pela Constituição Federal como um bem de uso comum do povo no país, as pesquisas e o desenvolvimento tecnológico com esses recursos, eles são regidos por uma legislação específica, que é essa legislação de acesso e repartição de benefícios. Então, aí a gente finalmente entra no conceito de conhecimento tradicional associado da Lei número 3123, que é a nova legislação de acesso e repartição de benefícios do Brasil, desde 2015. Né? Como eu falei, na legislação de acesso e repartição de benefícios, embora para os guardiões da biodiversidade, o conhecimento tradicional associado ele tem uma dimensão muito mais ampla do que essa que é reconhecida na lei, no escopo da lei, ele é tido como a informação ou prática de povo indígena, povo de comunidade tradicional agricultor familiar, sobre as propriedades e usos diretos ou indiretos associados ao patrimônio genético. Ou seja, no escopo da nossa legislação, a gente está lidando com aquela perspectiva mais utilitária, realmente de questões que têm usos ou informações ou prática relacionados diretamente ou indiretamente a espécies e organismos do nosso patrimônio genético. Então, por exemplo, o uso medicinal de toxina da rã Philomedusa bicolor é considerado um conhecimento tradicional associado a essa espécie de rã, né, que é o nome popular dela é cambô ou campô, e que, entre vários outros conhecimentos bastante difundidos em todas as regiões do Brasil. Esse exemplo é da Amazônia, mas existem outros exemplos bastante difundidos. E aí não entra, para fins de regulamentação específica nessa lei, conhecimentos mais genéricos sobre o meio ambiente. Né? E, mais uma vez, ressaltando que o conhecimento tradicional ele integra o patrimônio cultural brasileiro e que é o caráter da proteção e salvaguarda desse conhecimento na legislação. Então, a nova legislação ela tem várias formas de reconhecimento do conhecimento tradicional associado. Primeira coisa é que, na lei, o conhecimento tradicional associado, mesmo que ele, numa determinada comunidade, somente uma pessoa detenha aquele conhecimento, ele é considerado juridicamente, legalmente, como de natureza coletiva. Então, é preciso sempre considerar o contexto das comunidades e não de pessoas físicas, né, de membros da comunidade ou dos povos indígenas. Então, são reconhecidas formas de conhecimento tradicional associado, não somente aqueles que são obtidos diretamente com esses povos, comunidades e agricultores, mas aqueles que estão em publicações científicas, em registros em cadastros ou bancos de dados, em inventários e outros tantos materiais de fontes secundárias. E aí é importante ressaltar que o intercâmbio e difusão de conhecimento tradicional associado praticados entre esses povos, comunidades e agricultores, que são detentores dos direitos específicos, baseados nos seus usos costumeiros, né, eles são isentos das obrigações da lei número 3123, que são as obrigações requeridas aí para os setores usuários, né, principalmente os setores da academia e das empresas. A definição de acesso, eu acho que sempre vale a pena relembrar. No caso da legislação brasileira, acesso é pesquisa ou desenvolvimento tecnológico, seja com patrimônio genético ou com conhecimento tradicional associado. E aí a legislação traz uma definição de pesquisa específica, ou seja, não é o que a gente entende por pesquisa de modo geral, mas é a definição trazida aqui na lei número 3123. E aí a gente frisa essa questão da definição de pesquisa que tem na lei, do objetivo de produzir novos conhecimentos. Então, ressaltando que a simples compilação, a sistematização de informações
de dados sobre o patrimônio genético ou sobre o conhecimento tradicional associado, simplesmente organizar essas informações que já estão dispostas não significa acesso. E aí, quando não tem acesso, não tem certas as obrigações da legislação de acesso e repartição de benefícios. Vou falar sobre isso mais adiante. E temos o conceito de desenvolvimento tecnológico, que ele é mais voltado para o desenvolvimento de novos produtos ou materiais, ou aperfeiçoamento de processos e produtos para um patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado para exploração econômica. E aí o acesso ao conhecimento tradicional associado é justamente a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico sobre aquelas informações ou práticas, né, que caracterizam o conhecimento tradicional associado e que possibilitem ou facilitem o acesso ao patrimônio genético, ainda que obtidos de fontes secundárias. Se vocês lembrarem, no começo dessa apresentação, eu falei um pouco sobre que os conhecimentos tradicionais associados lá atrás, eles passaram a ser usados como atalho no desenvolvimento do patrimônio genético. E é mais ou menos essa a lógica, né? Então, ele acaba facilitando, porque é muito mais fácil você chegar dentre todas as espécies e organismos que existem, quando você tem alguns que já têm determinados usos, é muito mais fácil de chegar do que simplesmente prospectando tudo que existe na natureza. E aí, eles são o acesso, mesmo que ele seja obtido de fontes secundárias, como feiras, publicações, inventários, filmes, artigos científicos, cadastros e tantas outras formas de sistematização e registro de CTA, também são considerados acesso ao conhecimento tradicional associado, o que difere um pouco da época da medida provisória, né? Na época da medida provisória, tinha-se uma consideração de que se o conhecimento tradicional associado era aquele que vinha diretamente de um provedor, de uma comunidade, de um povo indígena, e o conhecimento que estava em fontes secundárias, embora tenha sido posteriormente reconhecido juridicamente como conhecimento tradicional associado, ele era erroneamente considerado como de domínio público. E, portanto, não precisava nem de consentimento prévio e nem de repartição de benefícios. E esse regime passa a ser modificado agora com a Lei 3.123. E aí a gente tem algumas especificidades que tentamos garantir no escopo da legislação de acesso e repartição de benefícios em relação ao conhecimento tradicional associado. Então, a gente tem aqui três tipos de situação de conhecimento tradicional associado na Lei 3.123. Ressaltando para vocês que, dentre esses três tipos, a gente possui um tipo que é o comum, que é a regra, e dois outros tipos que são exceções. Então, vamos primeiro começar pela regra. A regra é o que a gente chama de conhecimento tradicional associado de origem identificável. Ou seja, é aquele conhecimento, aquela informação ou prática de povo indígena, povo de comunidade tradicional, agricultor tradicional, sobre usos e propriedades diretas e indiretas, né, do patrimônio genético. Mas ele ele ocorre sempre que for possível identificar pelo menos um povo indígena, uma comunidade tradicional, um povo ou um agricultor tradicional que crie, conserve, desenvolva ou detenha aquele conhecimento. Ou seja, vejam que o conceito de origem aqui, ele não é origem no sentido mais específico do termo. Não significa o primeiro povo que deu origem àquele conhecimento. Como conhecimento, ele tem uma natureza compartilhada, é muito difícil a gente saber quem que foi o primeiro, nem tem como rastrear isso hoje. Então, o termo origem do CTA, ele se refere a sempre que houver a possibilidade de colocar aquela informação
pelo menos um povo ou comunidade ou agricultor, ele é de origem identificada. Eu vou dar aqui um exemplo que eu sempre dou nas apresentações, um exemplo de quem já assistiu às outras apresentações sobre isso já deve estar cansado de escutar, mas é o caso do maracujá, né? A gente, todo mundo sabe, no Brasil, maracujá é uma planta que faz parte do nosso patrimônio genético e que ela é amplamente utilizada como calmante. Essa é uma informação altamente difundida. A gente não sabe quem foi o primeiro que desenvolveu essa informação, nem mesmo se houve só um grupo primeiro que desenvolveu ela. Porque a gente sabe que essa é uma informação difundida, então a gente sabe que isso é um conhecimento, essa informação é um conhecimento tradicional, e aí a pergunta se ele é identificável ou não identificável. Mas como a gente sempre consegue relacionar esse conhecimento, o uso calmante do maracujá, por pelo menos uma comunidade que cria esse conhecimento, que conserve ou que desenvolva aquele conhecimento, ele é considerado de origem identificável, mesmo que tenha sido obtido a informação que o pesquisador, a pesquisadora está fazendo naquele momento, tenha sido obtido de uma fonte secundária. Então, mesmo que não esteja escrito na fonte secundária quais são os povos que criam, conservam, desenvolvam ou detenham aquele conhecimento, ele é considerado conhecimento tradicional associado. Por que isso é importante? Isso é fundamental porque a regra, quando se faz pesquisa ou desenvolvimento tecnológico com conhecimento tradicional associado de origem identificável, é preciso fazer o consentimento prévio informado obrigatoriamente. Ou seja, o acesso à pesquisa ou desenvolvimento tecnológico, eles só podem ser feitos mediante o consentimento prévio de pelo menos um coletivo representativo dentre os segmentos de detentores daqueles direitos, ou seja, um coletivo representativo ou de povo indígena, ou de povos e comunidades tradicionais, ou de agricultores tradicionais, mesmo que ele tenha sido obtido de uma fonte secundária e que não indique quais são os povos e comunidades específicos que fazem uso daquela informação. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso adiante. Aí a primeira exceção que a gente tem, a grande exceção, é o que a legislação chamou de conhecimento tradicional associado de origem não identificável. E ele diz assim, que é quando não há qualquer possibilidade de identificar pelo menos um povo indígena ou comunidade tradicional ou agricultor tradicional que crie, conserve, desenvolva ou detenha aquele conhecimento. Ou seja, mesmo que quando você não consegue imaginar, nem achar na literatura, nem nenhuma referência à vinculação de pelo menos um povo, comunidade ou agricultor tradicional que crie, conserve, desenvolva ou detenha aquele conhecimento. Na prática, esse termo, ele acabou ficando muito... Ele não é só uma exceção. Com essa definição, praticamente, não existe. Né? É muito raro você conseguir encontrar um conhecimento, uma informação de uso sobre uma planta, um animal, um patrimônio genético, ou alguma propriedade relativa a esse patrimônio genético, que não seja ou criado, ou detido, ou conservado, ou desenvolvido por pelo menos um povo, ou uma comunidade, ou um agricultor familiar. Então, esse é o caso de raras exceções. E aí muita gente acaba confundindo o conhecimento tradicional associado de origem não identificável com o conhecimento tradicional associado obtido de fonte secundária. Então, esse é o maior erro da legislação. Quando a gente entra nos cadastros do CIGEM, a gente vê que grande parte dos erros está aí, porque muita gente, tanto do setor acadêmico quanto do setor empresarial, confunde o conhecimento tradicional associado de origem não identificável com o conhecimento obtido de fonte secundária. Em geral, o conhecimento obtido de fonte secundária, ele é atribuível,
pode-se identificar pelo menos uma comunidade que crie, conserve, desenvolva ou detenha aquele conhecimento. E aí, quando é feito o acesso ao conhecimento tradicional associado de origem não identificável, não há, embora haja a necessidade de repartição de benefícios, se houver produto acabado e material reprodutivo do acesso, né, da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico, não há necessidade, não há obrigatoriedade de consentimento prévio informado. E aí a gente tem um terceiro caso, que é um caso muito específico, que é uma exceção também, que é o caso das variedades e raças crioulas, né? Que são as variedades, no caso das plantas, as variedades desenvolvidas localmente por povos, comunidades e agricultores tradicionais, e as raças crioulas, no caso dos animais. A legislação diz que o acesso à pesquisa ou desenvolvimento tecnológico com essas variedades crioulas ou com as raças crioulas, ele compreende o acesso ao conhecimento tradicional associado que deu origem a essa variedade ou raça. Ou seja, mesmo que você não pergunte nada, que não tenha nenhuma informação de uso para alguém de povo indígena, de comunidade tradicional, de agricultor tradicional, o simples fato de fazer pesquisa com o patrimônio genético dessas variedades e raças significa que está sendo feito acesso, pesquisa, desenvolvimento tecnológico com conhecimento tradicional associado. E aí foi feita uma nova regra para determinar se precisa em que casos precisa do consentimento prévio ou não. Então, sempre lembrando, variedade e raça crioula, né, de plantas e animais, é sempre considerado conhecimento tradicional associado. Mas, em alguns casos, é considerado conhecimento tradicional associado como de origem identificável, em outros casos de origem não identificável. Quais são esses casos? Quando esses casos são utilizados em atividades agrícolas, ele é considerado de origem não identificável. Então, vou voltar para o caso do piqui, que foi o caso com que eu trabalhei no meu doutorado, né? O piqui, uma espécie da biodiversidade brasileira, patrimônio genético, possui na região lá do Médio Xingu, no Mato Grosso, que tem a terra indígena Xingu, um caso histórico de seleção de variedades de piqui e melhoramento genético tradicional feito pelos povos indígenas daquela região. Eu trabalhei mais especificamente com o povo Cuicuro, mas são outros povos também ali que fazem parte desse contexto. Nesse caso, como esse piqui do Xingu ele é diferenciado das outras variedades de Cariocar brasiliense, ele pode ser considerado como uma variedade crioula. E aí, no caso, qualquer pesquisa com essas variedades do Xingu, elas são consideradas pesquisa não com patrimônio genético, mesmo que não faça nenhum acesso, nenhuma pergunta aos povos indígenas daquela região, que só se pesquise o piqui, essa pesquisa, ela é com conhecimento, considerada associado que deu origem a essa variedade ou raça. Quando essa pesquisa ou esse desenvolvimento tecnológico ele é utilizado no escopo de atividades agrícolas, por exemplo, se for feita uma pesquisa com o piqui dos povos indígenas do Xingu para desenvolvimento de uma cultivar específica, isso é considerado como atividades agrícolas nos termos definidos da Lei 3123. E, nesse caso, ele funciona como conhecimento tradicional associado de origem não identificável. Por outro lado, se aquele mesmo piqui, que em vez de ser utilizado para fazer melhoramento genético e produção, por exemplo, de uma cultivar, ele for utilizado para fazer um remédio, ou ele for aquele piqui do Xingu, né, se ele for utilizado para fazer um remédio, ou se ele for utilizado para fazer um cosmético, que não é considerado parte da cadeia produtiva agrícola,
ele é considerado outras atividades, aí ele é considerado como conhecimento tradicional associado de origem identificável. E, nesse caso, como para todo conhecimento tradicional associado de origem identificável, ele precisa do consentimento prévio informado de pelo menos um coletivo representativo dos detentores de direitos sobre aquele conhecimento. Aqui, só para mostrar para vocês a definição que tem na legislação, na Lei 13.123, sobre variedades e raças crioulas, né? Então, as variedades e raças crioulas são definidas na Lei 13.123 e, mais especificamente, no Decreto 8772, que regulamenta a lei. Então, nesse artigo, a gente coloca aqui, ó, também passa a ser considerado patrimônio genético brasileiro variedades crioulas de plantas ou raças crioulas de animais, oriundas de populações de espécies exóticas introduzidas no território nacional, com diversidade genética desenvolvida ou adaptada por populações indígenas, comunidades tradicionais ou agricultores tradicionais, incluindo seleção natural combinada com seleção humana no ambiente local e, no caso das variedades, que não sejam substancialmente semelhantes a cultivares comerciais. Então, eu vou dar um exemplo, um exemplo pesquisado, por exemplo, por um pesquisador da Universidade Federal do Paraná, que é o exemplo da raça de porco, acho que ela chama a raça caroço, agora esqueci o nome da outra raça também, mas que é uma raça localmente adaptada, uma raça crioula de porco. A gente sabe que o porco não é um recurso, é uma espécie exótica, introduzida no território nacional, mas existem várias pesquisas mostrando que essa raça de porco, esse porco caroço, ele é uma raça localmente desenvolvida por povos, comunidades e agricultores tradicionais. Portanto, ele passa a ser uma raça crioula. Então, ele passa a fazer parte do conjunto de elementos, né, de componentes do patrimônio genético brasileiro. Outro exemplo é o caso da variedade de milho, né? A Embrapa, por exemplo, ela tem guardada no seu banco de sementes uma variedade de milho do povo Chavante, e que foi utilizada pelo povo Craô também, ou seja, uma variedade local de milho, embora o milho seja uma espécie exótica, a gente possui populações de milho, locais de milho desenvolvidas e melhoradas geneticamente, que desenvolveram características distintivas próprias a partir da seleção de povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares brasileiros. Portanto, ele passa a fazer parte de uma raça crioula. E aí, nesse caso, reforçando o acesso ao patrimônio genético de variedades e raças crioulas, ele compreende o acesso ao conhecimento tradicional associado. Bom, o acesso a CTA de origem identificável, ele está sempre condicionado à obtenção do consentimento prévio informado, mesmo se ele tiver sido obtido de uma fonte secundária. E o que quer dizer esse prévio, né? O prévio é antes do início da pesquisa ou do desenvolvimento tecnológico. Não adianta ir lá fazer toda a pesquisa e depois chegar e falar assim, não, eu quero um consentimento para uma pesquisa que eu já desenvolvi. Não tem que ser antes de iniciar a pesquisa ou desenvolvimento tecnológico com aquelas informações, mesmo que ainda não se tenha certeza de que é ou que não é. E aí, reforçando mais uma vez aqui, que o CTA de fonte secundária é geralmente vinculado a pelo menos um coletivo representativo de guardiões. Ele é de origem identificável e ele precisa de consentimento prévio informado. E aqui, para reforçar mais uma vez, que essa é a principal preocupação
dos detentores de direitos específicos, dos guardiões da biodiversidade. Como esses conhecimentos, eles têm aquele componente, aquela dimensão espiritual que eu mencionei no início da apresentação, eles fazem parte da identidade e da intimidade desses povos. Portanto, para eles, até, em muitos casos, até mais importante do que a repartição de benefícios, é importante que se respeite o direito ao consentimento prévio, livre e informado antes de fazer pesquisa com esses conhecimentos, porque isso é considerado um acesso à intimidade e à identidade desses povos. Então, é muito importante a gente considerar um dos principais aspectos éticos em pesquisas que envolvem conhecimento tradicional associado é assegurar que haja um procedimento respeitoso e adequado de consulta prévia, livre e informado a pelo menos um coletivo representativo dos guardiões e que seja esse consentimento seja levado em conta os usos, costumes e tradições daquele grupo específico que está sendo consultado. E só para resumir, as obrigações previstas na legislação brasileira para pesquisadores e empresas, então, só estão sujeitos às obrigações da legislação de acesso e repartição de benefício, as pesquisas ou desenvolvimento tecnológico, atividades que se caracterizam como pesquisa ou desenvolvimento tecnológico, com o patrimônio genético brasileiro ou com conhecimento tradicional associado. Né? Então, por exemplo, produção agropecuária não é considerado acesso, não entra venda de produtos agrícolas diretamente, não configuram acesso e não estão sujeitas às obrigações específicas dessa lei, embora estejam sujeitas, obviamente, a outras obrigações, outras legislações. E quais são as obrigações específicas por causa da lei de acesso e repartição de benefícios? Bom, a primeira obrigação geral é justamente a realização de cadastro de acesso, de remessa ou de notificação no SISGEM. Então, todo mundo que faz pesquisa, desenvolvimento tecnológico, patrimônio genético ou com conhecimento tradicional associado precisa fazer cadastro no SISGEM. Essa é uma obrigação geral para todos. Quem faz pesquisa ou desenvolvimento tecnológico com conhecimento tradicional associado de origem identificável, lembrando que essa é a regra e não a exceção, precisa do consentimento prévio, livre e informado para poder iniciar essa pesquisa. E o comprovante desse consentimento prévio informado, ele vai ser solicitado ao fazer o cadastro no SISGEM. Você precisa fazer upload desse comprovante, seja ele um vídeo, existem várias formas de comprovar isso. E a outra obrigação é a repartição de benefícios, caso haja um produto acabado ou material reprodutivo comercializados que tenham sido feitos a partir de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico de patrimônio genético ou conhecimento tradicional social. Bom, e aí, para a gente só falar rapidamente sobre o SISGEM, eu vou falar sobre os cadastros de acesso, a CTA no SISGEM, e aqui é uma apresentação sobre a forma como estão os cadastros atualmente no SISGEM. A gente detectou vários problemas, porque, como eu mencionei para vocês, as pessoas confundem conhecimento tradicional de fundo secundário com conhecimento tradicional associado de origem não identificável, e acabam cadastrando erroneamente. É muito comum isso, né? Então, a gente tem uma primeira versão do SISGEM que foi disponibilizada em 2017. Ela tem esses formulários para o acesso ao conhecimento tradicional social. E aí, como vocês sabem, a gente já falou na aula passada do Diego, que tem várias normas do SISGEM, várias resoluções do SISGEM, colocando novos prazos de regularização para quando for lançada a segunda versão do SISGEM formalmente. Recentemente, no ano passado, foi criada uma força-tarefa no âmbito do SISGEM, né, do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, justamente para fazer uma análise mais aprofundada sobre o conhecimento tradicional associado, e principalmente sobre esse registro incorreto de conhecimento tradicional
associado obtido de fonte secundária como conhecimento tradicional associado de origem não identificável. A gente, grande parte do que é obtido é registrado incorretamente no SISGEM. E a gente sabe que esse registro incorreto, em maior parte, é justamente decorrente dessa dificuldade de entendimento por parte dos usuários do que é conhecimento tradicional associado de origem não identificada. Por conta dessa força-tarefa, a gente está fazendo um estudo bem detalhado sobre isso, sobre o que está acontecendo, como que a gente pode melhorar, inclusive em termos de informações aos usuários, de capacitação e de melhorias no SISGEM. E aí a gente já propôs melhorias nos cadastros, nos formulários, né, de cadastro de acesso a CPA, ou só de CPA ou de CPA mais PG, mas essas melhorias já estão sendo feitas, mas elas ainda não estão sendo utilizadas. Então, o que eu vou mostrar aqui adiante, que eu vou tentar passar meio rápido, ainda é o cadastro de acesso a CPA da forma como está em funcionamento hoje. Então, quando que é preciso fazer o cadastro de acesso? Sempre antes da divulgação dos resultados, já falamos isso, e quando for envolver acesso ao conhecimento tradicional associado de origem identificável, é preciso, o cadastro tem que ser feito o upload do comprovante do consentimento prévio informado. Então, deixa eu tentar passar rápido. Aqui é o modelo do formulário do cadastro de acesso, como ele está atualmente, ainda não tem as modificações. Então, a gente tem a possibilidade que o usuário, quando vai cadastrar, ele vai cadastrar uma atividade de acesso, e aí ele pode escolher o objeto de acesso, que pode ser ou patrimônio genético, ou conhecimento tradicional associado sozinho, ou patrimônio genético e conhecimento tradicional associado. Muita gente pergunta, mas, gente, o conhecimento tradicional não é associado ao patrimônio genético? Como assim, só conhecimento tradicional associado sem o patrimônio genético? É porque você tem pesquisas que são mais específicas, que fazem investigação sobre o conhecimento, sobre as informações sobre aquele patrimônio genético, e também sobre o próprio patrimônio genético, a partir daquelas informações. E existem outras pesquisas, principalmente pesquisas em antropologia, etnológicas, que estudam as informações, mas não adentram ao estudo mais aprofundado do patrimônio genético vinculado àquele conhecimento. Então, por isso que tem as duas possibilidades aqui. Existe também a possibilidade do usuário dizer se ele vai fazer um novo acesso ou uma regularização de um acesso realizado durante a vigência da medida provisória, sem autorização do CGM naquela época, e a finalidade do acesso, ou seja, se ele vai fazer pesquisa, desenvolvimento tecnológico ou os dois. E aí, você tem a possibilidade do cadastro de acesso ao CPA, o CPA obtido de origem identificada, obtido diretamente com o provedor. Então, quando ele é obtido diretamente com o provedor, é o caso mais fácil, em geral, o pessoal acerta, porque são aqueles pesquisadores, aquelas empresas que já trabalham diretamente com um povo indígena, com uma comunidade tradicional, etc. Então, ele pede para colocar o provedor, e aí o provedor, para diferenciar se é povo indígena, comunidade tradicional, agricultor familiar. E aí tinha um erro no cadastro anterior, que tinha que apresentar o CPF do provedor, essa exigência estava incorreta, ela não é mais solicitada, então não há obrigatoriedade disso, e os novos cadastros não vão ter mais a obrigatoriedade de CPF. É um erro que já foi corrigido para a próxima versão do CISG. E o cadastro de acesso de conhecimento tradicional associado de origem identificado a partir de fontes secundárias, muita gente fica, como esses campos são abertos, né? Então, por exemplo, tem um campo conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético acessado. O
campo é muito aberto. Então, muita gente escrevia coisas que muitas vezes nem eram conhecimento associado ao patrimônio genético. Por exemplo, o conhecimento de um determinado povo sobre as estrelas, ou sobre o cosmos, etc. e tal. Isso é só para dar um exemplo. Então, aqui é para descrever especificamente que conhecimento, qual é o uso, a propriedade, direto ou indireto à sociedade, à espécie, o organismo do patrimônio genético brasileiro. E aí, quando tem essa questão sobre patrimônio genético, também muita gente preenchia o formulário dizendo não se aplica, porque a pesquisa é com conhecimento tradicional e não com patrimônio genético. Mas, ora, se o conhecimento tradicional é associado, ele é associado a algum patrimônio genético. Então, é importante mencionar aqui o nome da espécie ou do organismo ao qual ele é associado. Né? E aí tem um botão para adicionar a fonte secundária. E as pessoas davam poucas informações sobre essa fonte secundária. Então, que fonte secundária é essa? Internet. Ou uma feira, mas não dá a referência específica de onde obteve aquela informação. Em todos esses aspectos, eles estão sendo melhorados nos novos formulários de CPA. Quando ele for homologado, a gente faz novas apresentações sobre isso para os diferentes setores de usuários, né? Por enquanto ele ainda está em fase de homologação e o formulário que ainda está em vigor é esse que eu estou mencionando aqui. E aí um dos maiores erros que a gente identifica é justamente o cadastro de CPA de fonte secundária registrado como CPA de origem não identificável. Isso na legislação de acesso e repartição de benefícios é considerado um erro, uma irregularidade insanável. O que isso significa? Significa que não é possível corrigir aquele cadastro. Então, se foi feito esse erro, e se ele for pego pela autoridade fiscalizadora, pode tomar uma advertência ou uma multa, ele não pode ser corrigido. O que precisa ser feito, então, nesse tipo de caso? Tem que fazer? Tem que fazer. Existe um espaço dentro do cadastro de acesso para retificação de cadastro. E aí a sugestão que a gente tem dado no momento é que os pesquisadores, as pesquisadoras, as empresas façam um novo cadastro, aí sim, como de origem identificável, façam o upload do consentimento prévio informado, né? E aí, no campo de retificação do cadastro anterior, você vai lá e preenche que foi um erro cometido, que você pede o cancelamento daquele cadastro, porque o usuário em si, pesquisadores, não conseguem cancelar sozinho, precisa pedir para a Secretaria Executiva do CEGEM, ou seja, para a gente lá no DPG. Mas é só preencher essa retificação de cadastro e informar o número do cadastro correto que já foi feito, aí sim colocando o conhecimento tradicional associado de origem identificável, né, e dizendo que é para cancelar aquele cadastro anterior, porque ele foi feito de forma incorreta. Isso é importante para assegurar, durante um processo eventual de fiscalização pelo IBAMA, etc., que aquela instituição de pesquisa, que aquele pesquisador, aquela pesquisadora não sejam autuados, né? Não recebam uma multa, ou, em geral, instituições só de pesquisa já não é uma multa direto, mas que não sejam notificados e que, antes de serem notificados, que eles possam fazer a correção aí dos seus cadastros. Então, era só tudo isso que eu tinha para falar, desculpem o mega atraso, e se der ainda para fazer um intervalinho, senão a gente vai direto para as perguntas. Então, vamos voltando aqui, e agora a gente vai responder as perguntas, tá, pessoal? Então, se vocês tiverem mais dúvidas, podem ir mandando lá no chat que a gente vai respondendo. Daqui a pouquinho a professora Shirley vai se juntar a nós para auxiliar também nas respostas. Então, né, teremos a Mayra e a professora Shirley para responder as dúvidas de vocês. Mayra, a primeira pergunta que nós tivemos foi o do Elivan, e ele pergunta: como o conhecimento tradicional acumulado pode ser integrado de forma eficaz
com a ciência moderna na conservação da biodiversidade, respeitando os direitos das comunidades locais que detêm esse saber? Bom, obrigada por essa pergunta, Elivan. Essa é uma pergunta bastante importante. Eu acho que esse conhecimento ele pode e deve ser integrado, né, de forma respeitosa. E aí, o que pode ser feito? Bom, a primeira questão é sempre que for fazer pesquisa com conhecimento tradicional associado, fazer o consentimento prévio informado, e que o consentimento prévio informado ele seja feito de forma que considere os usos, costumes e tradições daquele grupo que está sendo consultado, ou seja, as regras que aquele grupo coloca para ser consultado. A segunda coisa, que eu acho que vai um pouco além disso, a obrigação da legislação é fazer o consentimento prévio informado, mas uma coisa que eu acho que é o processo mais interessante para promover esse conhecimento integrado, né, e de aproveitar esse conhecimento tradicional associado, como eu falei anteriormente, né, o conhecimento tradicional associado, de alguma maneira, as áreas com a diversidade mais conservada, elas estão em territórios de povos, comunidades e agricultores tradicionais. Então, uma sugestão também é fazer pesquisa participativa, com participação efetiva dessas comunidades, ou o que a gente tem chamado também de pesquisa intercultural, no qual os guardiões, os povos, comunidades e agricultores, eles façam parte do processo de pesquisa, não como objetos de pesquisa, mas como protagonistas da própria pesquisa, que possam desenvolver as perguntas da pesquisa conjuntamente, desenvolver as respostas, fazer parte, ser coautores da pesquisa. E muitas vezes, hoje, a gente tem cada vez mais pesquisadores indígenas e de povos e comunidades tradicionais, né, fazendo parte dos programas de pós-graduação das universidades. Então, é importante que haja essa participação e esse diálogo intercultural. Certo, então vamos para a próxima. A próxima é a da Adriana. Quando passa a valer a regulamentação do material brasileiro que será usado no exterior na plataforma do CISGEM? A partir de que ano é obrigatório o cadastro no sistema? Então, o material brasileiro que está sendo usado no exterior, e nesse caso, eu estou entendendo que a Adriana está falando de patrimônio genético, né? O material que vai para o exterior, ele também, se ele for material que ocorre em situação in situ no Brasil, ele já é considerado patrimônio genético brasileiro, e quem faz pesquisa no Brasil eu acho que ela está perguntando sobre o material que vai ser usado por pesquisadores estrangeiros, né? Tá. Na verdade, ele já pode ser feito a partir da associação entre instituições de pesquisa no estrangeiro com instituições de pesquisa nacionais. Por exemplo, você tem uma parceria vou dar um exemplo qualquer, uma parceria uma colaboração científica entre a UFPR e o Kew Garden em Londres, na Inglaterra, né? E se alguns pesquisadores lá do Kew fazem pesquisa com espécies do patrimônio genético brasileiro que foram encaminhadas ou que estão disponíveis lá no Kew, que sejam patrimônio genético brasileiro, ele pode fazer uma associação com a instituição nacional para fazer o cadastro no CISGEM. O que nós estamos tentando melhorar é o CISGEM. Nós vamos fazer para facilitar esse processo de associação entre instituições estrangeiras e instituições nacionais, mesmo sem a necessidade de colaboração científica, é justamente que nós estamos fazendo um módulo estrangeiro, ou seja, que a gente está fazendo um formulário no CISGEM em inglês, para que o próprio estrangeiro ele possa preencher esse pré-cadastro e que a instituição nacional apenas valide a informação que ele vai colocar lá.
Então, o que tem de novo é o módulo. Desculpa. Perfeito, então, Mayra. As próximas perguntas são do Ricardo. No caso do chá de brotos de folha de goiabeira, há relatos de alguns povos indígenas que fazem uso. No entanto, comunidades tradicionais também o fazem. O consentimento pelas comunidades tradicionais tem validade legal? Ou seria necessário o mapeamento da origem ancestral desse CTA? Então, aqui tem duas coisas importantes de falar, Ricardo. Primeira coisa que a gente precisa ver, para ver se entra no escopo da legislação brasileira, e aí, para fazer o cadastro no CIGEM, tem que entrar na legislação brasileira, se é uma espécie nativa, né, uma espécie que faz parte do patrimônio genético brasileiro. Essa é a primeira questão que precisa ser observada. Então, por exemplo, se são espécies que não fazem parte do patrimônio genético brasileiro, você tem um conhecimento tradicional associado a ela, e ela não é do patrimônio genético brasileiro, não entra na nossa legislação de acesso e repartição de benefícios interna. Aí tem que ver o país, a legislação do país de origem daquele recurso genético, né? A segunda coisa sim, qualquer coletivo representativo de comunidade tradicional, o povo indígena ou o agricultor tradicional, que seja detentor, que crie, use e conserve aquele conhecimento tradicional associado, tem validade para dar o consentimento prévio informado. Então, você não precisa, mesmo porque, como eu falei, nem tem muito como fazer o mapeamento da origem ancestral desse CTA. Então, o que você precisa é do consentimento de pelo menos um povo, comunidade ou agricultor que seja detentor daquele conhecimento para ter validade legal e isso ficar regularizado nos termos da legislação brasileira de acesso e repartição de benefícios. Amanda, só para eu esqueci de responder uma coisa da pergunta anterior, acho que foi da Adriana, né? Que ela perguntou a partir de quando que vai ter o cadastro. O que está no exterior, não importa quando ele está no exterior. O que está no exterior, que faz parte do patrimônio genético, vai ter que ser cadastrado. Agora, o quando desse módulo de estrangeiro no CIGEM, a gente está programando disponibilizar esse módulo inicialmente só para testes a partir de outubro desse ano, né? E aí, só quando for lançada formalmente a versão 2 do CIGEM é que ele vai começar a funcionar para valer. Tá? Então, esqueci de responder isso. Eu acho que pode passar para a próxima. Certo, a próxima pergunta é do Ricardo. O responsável legal pela instituição tem acesso a todos os cadastros? Caso sim, ele pode notificar os pesquisadores sobre incorreções ou irregularidades nos cadastros? Perfeito, Ricardo. E aí eu acho que a professora Shirley, que está participando junto conosco, que ela pode nos ajudar a responder essa pergunta. Mas sim, o responsável legal pela instituição, quando é feito um cadastro por instituição, ele tem acesso aos cadastros, e não só pode, como deve notificar e orientar os seus pesquisadores para que façam os cadastros corretamente. Certo, Shirley? Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Então, como a gente tem feito dentro da UFPR, né? A gente procura acompanhar todos os cadastros, em especial aqueles que são cadastros de remessa, porque esses a gente tem a necessidade de uma interferência mais rápida, né? Antes que a remessa de fato aconteça. E todos os outros cadastros, sejam de acesso a PG ou CTA,
o responsável legal, a gente costuma abrir os cadastros e dar uma olhada em todos eles, né? E várias vezes a gente entra em contato com o pesquisador, informando que eventualmente, né, a gente ou sente falta de alguma informação, ou então se tem alguma informação que a gente julga que não seja correta, e a gente entra sim em contato com os pesquisadores, né? Mas como eu falei, a nossa maior urgência é sempre em relação às remessas. Então, qualquer remessa que seja cadastrada, a gente tem uma urgência em abrir e verificar se está correta a documentação, né, antes que a remessa de fato ocorra. Obrigada pela complementação, professora Shirley. E, de fato, Ricardo, então, você perguntou se o responsável legal tem acesso aos cadastros da instituição. Sim, ele tem, mas vai depender muito também, cada instituição tem autonomia para definir como que é feito esse processo, né? Então, como a professora Shirley mencionou, no caso da UFPR, eles têm essa organização que tenta, sim, notificar os pesquisadores sobre incorreções, etc. e tal. Então, isso depende muito também que ele tenha, que o representante legal ele tem acesso, pode eventualmente fazer essa notificação, mas isso vai depender também da própria organização de cada instituição. Perfeito, então. A próxima pergunta caso a instituição identifique publicações sem cadastro, o representante legal pode notificar administrativamente os responsáveis? Qual o instrumento jurídico que pode ser adotado para que a instituição não seja prejudicada por desvios legais de seus colaboradores? Obrigada, Ricardo, por mais essa outra pergunta. Na verdade, notificar administrativamente, eu não sei exatamente o que você quis dizer com isso, mas assim, quem é responsável por notificar, por fazer a fiscalização é a autoridade fiscalizadora, então seria o IBAMA. Agora, a instituição pode identificar a publicação sem cadastro e o representante legal tentar entrar em contato com os pesquisadores, com os representantes e mencionar que eles precisam fazer aquele cadastro e prever algum instrumento interno para que regras internas da instituição, não sei, algum tipo de vamos tirar isso de a instituição vai como é que eu vou dizer, a instituição vai se manifestar publicamente, enfim, não sei, teria que pensar os mecanismos internos, os responsáveis, os pesquisadores, cumpram as regras da instituição, mas não uma notificação administrativa dos responsáveis, nenhum instrumento jurídico específico fora da universidade, a não ser que vocês tenham regras dentro da universidade, da instituição de pesquisa, não tem nenhum instrumento na lei de acesso e repartição de benefícios que possa ser utilizada para fazer esse tipo de coisa. Então, é o tipo de organização que tem que ocorrer internamente dentro da instituição. Inclusive, Mayra, se me permite, como que a gente trabalha essa situação dentro da UFPR, e muitas universidades têm feito o mesmo. Na verdade, não existe como a gente atuar numa fiscalização ativa, né? Em que a gente vá abrir sair conferindo o Lattes de todo pesquisador, sair conferindo se está tudo no SISGEM, isso seria impraticável, a gente teria que ter um quadro administrativo gigante para fazer isso, né? Mas como então que as instituições podem fazer para evitar, né, que esse tipo de situação aconteça? Então, dentro da UFPR, a gente tem algumas amarras, né? Lembrando que
como o cadastro ele é obrigatório antes, por exemplo, da publicação e não antes do início da pesquisa. Então, a gente não teria como cercear, no caso, em relação a projetos de pesquisa, né? Então, dentro da UFPR, a gente tem editais próprios de fomento, né, à pesquisa. A gente não tem como fazer nenhum tipo de cerceamento nesse momento, porque não há nada que impeça que a pesquisa inicie antes do cadastro, mas a gente tem algumas situações em que essa amarra existe. Então, por exemplo, o pesquisador, ele submete o artigo para publicação e entra num edital de auxílio ao pagamento das taxas de publicação, né? Então, a nossa pró-reitoria tem editais de auxílio para pagar as taxas de publicação. Entretanto, nesse momento, sim, né? Se envolve acesso ao APG naquela publicação, o pesquisador precisa demonstrar, né, através do número do cadastro no SISGEM, que foi realizado o cadastro da atividade de acesso. Então, essa checagem, ela existe. Então, a nossa pró-reitoria, quando recebe esse tipo de pedido, ele consulta a Unibil, para que a Unibil verifique se aquela publicação contém algum tipo de acesso a PG ou CTA. E, nesse caso, a gente faz a solicitação para o pesquisador do comprovante. Caso ele não tenha esse comprovante, ele não, o seu pedido de auxílio à publicação é negado, vai ser indeferido porque ele não cumpriu com as regras. Esse é um dos únicos momentos em que a gente consegue realmente fazer um cerceamento mais ativo. E também, como que a gente trabalha? Toda vez que tem algum, por exemplo, agora, né, o nosso evento de iniciação científica, todos os pesquisadores receberam um e-mail sobre a necessidade de, antes da submissão dos trabalhos para o nosso evento de iniciação científica, de verificar se não houve acesso a PG ou CTA durante aquela pesquisa. E, entendo o acesso, que se faça o cadastro anterior. Então, esse tipo de informação, de disparo de informação, ele já é de praxe dentro da instituição. Agora, algum instrumento jurídico, ele realmente não existe, né? O que a universidade procura fazer é justamente tudo que está ao alcance da universidade para orientar os pesquisadores e o tempo inteiro, então, mandando essas mensagens, né, por exemplo, antes de eventos de iniciação científica e assim por diante, a universidade tem feito, né, aí é a responsabilidade do pesquisador efetuar. Caso aconteça alguma notificação por parte do IBAMA, né, e esse pesquisador, ele foi orientado, ele foi avisado, e ainda assim não cumpriu com a legislação, aí pode sim ser aberto algum tipo de processo administrativo interno, mas aí realmente depende, é uma decisão de cada instituição. Perfeito, então. A próxima pergunta é da Júlia. Já peço desculpas porque se eu errar o nome do povo, tá? Então, orienta um estudante indígena e, a princípio, o TCC será baseado em alguma cultura tradicional do povo Guarani Emibia. Caso venhamos a publicar esse TCC, devemos cadastrar antes? Obrigada pela pergunta, Júlia. Como eu falei na apresentação, né, se um indígena ou um representante de povos e comunidades tradicionais, ele vai usar aquela informação do CTA internamente, no seu contexto interno, não precisa de cadastro nem nada. Mas qual é a orientação que nós temos feito? E aí essa é uma orientação que vem principalmente da Câmara Setorial dos Guardiões e das Guardiãs do SEGEM, né, que tem os representantes indígenas e de povos e comunidades tradicionais e de agricultores familiares. Quando um pesquisador, por mais que ele seja indígena, mas esteja dentro do ambiente da universidade, porque ele não está no seu contexto próprio, né? E é um pesquisador indígena colocando conhecimentos, informações que são
de toda a comunidade. Como eu falei, o conhecimento tradicional associado ele é considerado de origem coletiva, ele não pode ser considerado de origem individual. Então, a recomendação que a gente diz quando esse conhecimento ele é utilizado num contexto de pesquisa de uma universidade, de uma instituição de pesquisa, o ideal seria cadastrar. Agora, claro, só se for um conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, no caso do CGEM, né? Do CISGEM, que ele teria que cadastrar. Então, a gente sugere, sim, que seja cadastrado, que mencione que é um pesquisador indígena, e aí eu acho que é o caso efetivamente da realização de uma pesquisa em caráter intercultural, como mencionei anterior, mas até para assegurar para a instituição de pesquisa e para o povo indígena que está trabalhando ali, para o estudante indígena, o cadastro é uma segurança jurídica. Então, a gente orienta que sim, que cadastre. Certo. A última pergunta que nós recebemos foi a do Marcel. Como lidar com a pseudociência em conhecimentos tradicionais? Por exemplo, homeopatia, plantas medicinais para o tratamento de doenças incuráveis, etc. Marcel, são coisas que bom, a definição primeira coisa, o que é conhecimento tradicional no escopo da legislação de acesso e repartição de benefícios, né? Então, assim, a homeopatia, por exemplo, é uma prática que não é considerada como conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético no escopo específico da legislação de acesso e repartição de benefícios. Plantas medicinais, sim. O que a lei regula se é feito o acesso, se é feita a pesquisa com aquele conhecimento e se essa pesquisa ou desenvolvimento tecnológico feito a partir desse conhecimento, se ele respeita as regras do consentimento prévio informado, se faz o cadastro no CISGEM, e se ao publicar menciona o povo que falou daquele conhecimento, etc., que foi o detentor, né, o provedor daquele conhecimento, se está em todas as publicações, mas efetivamente não existe um controle de validação para saber se aquele conhecimento tradicional ele pode ser considerado como validado pela ciência ou não. Não é esse o objetivo da legislação de acesso e repartição de benefícios, ele precisa ser cadastrado, e aí cabe à publicação discutir a validade daquele conhecimento, por exemplo, num sistema de saúde, no sistema de tratamento de doenças, enfim, nesse contexto mais geral, né? Mas esse não é o papel da legislação de acesso e repartição de benefícios. Precisa ser cumprido justamente o consentimento pré-informado, o cadastro e a repartição de benefícios caso haja algum produto ao final do processo. Certo. Eu acredito que tenha sido apenas essas perguntas. Eu estou olhando aqui o chat, o pessoal já não se manifestou. Então, por hoje as perguntas foram essas, professoras. Então, eu queria agradecer muito, né, a participação de vocês, a sua disponibilidade, Mayra, professora Shirley, né, por ter adentrado aqui na parte das perguntas. Não sei se vocês têm mais algum comentário para a turma, alguma coisa que vocês queiram falar para elas. Senão, hoje nós encerramos nossa aula por aqui. Eu gostaria de agradecer a Mayra, né, pela contribuição dela, não apenas hoje, mas na semana passada também. A Mayra, ela tem participado em todos os nossos workshops, desde o primeiro até agora, o quarto esse ano. A participação dela é fundamental. É a pessoa que mais entende conhecimento tradicional associado no Brasil, é quem está lá dentro do Departamento de Patrimônio Genético, coordenadora do CISGEM, ela está realmente atuando
junto com a Câmara Setorial da Academia, junto com a Câmara Setorial dos Guardiões, e é a voz que a gente tem lá dentro do CEGEM, né? Então, Mayra, muito obrigada, a tua participação aqui, ela é extremamente valiosa, e eu espero que a UFPR possa sempre contar com a tua participação. Obrigada, professora Shirley, obrigada, Amanda. Eu que agradeço sempre pelo convite, é um prazer, é uma honra poder participar das atividades da UFPR, né, desses workshops sobre o CIGEM. Como a gente sempre menciona, a UFPR é uma instituição que tem atuado como inovadora, como um modelo nesse sistema de orientação aos pesquisadores, de organização realmente para o cumprimento da legislação de acesso à repartição de benefícios. É sempre um prazer poder participar dos workshops, das aulas, e contem comigo, sempre que necessário, sempre que possível. Agradeço muito pelo convite, pela iniciativa de vocês. Parabenizo, né, a iniciativa de fazer esse curso, que é realmente também inovadora e muito importante, muito relevante no contexto da nossa legislação de acesso à repartição de benefícios. Obrigada. Obrigada. E um último recado, então, na semana que vem nós teremos a parte prática, na qual eu vou fazer, né, o preenchimento, a simulação de um preenchimento de um cadastro, porque uma coisa é a gente discutir, né, Mayra, a legislação, o que deve ser, etc., e outra coisa é no momento que a gente se depara com o sistema, as perguntas, né, que elas nos são trazidas e como a gente deve preencher esse cadastro. Então, a aula da semana que vem será uma simulação de preenchimento em relação ao acesso a PG. E depois, no outro dia, a gente terá em relação ao preenchimento do CTA. Então, agradeço a Amanda também por participar com a gente hoje e até a semana que vem.